Oi, gente, tudo bom? Vamos embora para a live sobre astrologia com a Rê. Vamos falar sobre astrologia. Uma delícia de live. Eu sou super fã de astrologia, gente. Super fã. Até porque a astrologia tem tudo a ver com tarô, né? Pra quem não sabe. Olha só! Certo? Viu? Não tô te ouvindo ainda. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô, nossa. Ainda bem que você avisou, porque deu para escolher um filtro aqui para não ficar tão acabada perto de você. E, Minha pô, filha, depois de uma sexta-feira, semana que foi, você merecia, como Vênus em Leão, entendeu? Fazer uma eu até make. tirei o esmalte da minha unha para você não ficar incomodada. Muito bom. Gata, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que eu, assim, não sei nem como que eu te apresento, porque a Renata, ela é uma grande amiga de uma grande amiga minha, né? E por incrível que pareça, a Ana, que vai fazer uma live com a gente semana que vem, ela é minha amiga há mais de 20 anos e eu nunca esbarrei com a Renata. Então, assim, coisas do destino que, assim, colocam as pessoas na nossa vida na hora que elas têm que entrar, não é verdade? A gente tem que confiar. Talvez se a gente tivesse se É conhecido verdade. antes, a gente não ia ter clicado tanto assim, né? Mas chegou na hora certa e foi amor à primeira E, vista, e desde a primeira aquela conversa. descoberta semana passada de que meu pai foi amigo de infância da sua mãe. Essa para mim. Exatamente. Porque o Rio de Janeiro é desse tamanico também, né? É desse É tamanico. verdade. Bom, daí foi assim, né? Apesar da gente nunca ter se cruzado, a gente tem uma amiga em comum que é super espiritualizada, então a gente vem em paralelo nessa caminhada. Você já experimentou outras 500 terapias, eu já experimentei outras 500 Verdade. terapias. E agora o que colocou a gente caminhando junto foi a astrologia com o tarô, né? Porque a Rê veio aprender a jogar tarô, e aí do momento que eu falei pra ela, e ela já sabe astrologia muito absurdamente mais do que eu. Quando Calma. eu fiz o link entre uma coisa e outra, caiu a ficha e a coisa ficou muito mais simples, né? Mas o que as pessoas talvez não sabem, assim, a Rê é um outro exemplo, tá? De pessoa que não abdicou da vida normal dela, ela Verdade. segue sendo executiva, segue trabalhando 8 horas por dia, segue tendo, né, as coisas normais de qualquer pessoa, não vive de terapia e autoconhecimento, porém, Quem sabe hoje um ela, dia? quem sabe um dia, Quem hoje sabe um dia? ela faz um processo, né, de quanto mais ela se entende, mais ela sabe qual é o caminho dela. E ela vai falar sobre isso aqui com toda certeza, né? Rê, se apresenta aí. Bom, meu nome é Renata, sou nascida no Rio de Janeiro, mas eu brinco assim, brasileira, carioca, mas feita globalmente. Então, esse é o meu ascendente Sagitário falando que eu preciso desbravar o mundo. Então, eu estou sempre em busca de novos conhecimentos, de novas fronteiras. E para chegar aqui até hoje, eu brinco que assim faço uma analogia com o processo da ostra, que é o processo em que a ostra ela cria a pérola através de um processo de irritação. Então, foram 42 anos de processos de irritação no sentido de sair da zona de conforto, de se questionar, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente se expressa como a gente se expressa? Por que as pessoas nos veem da forma como elas nos veem? E tirando, obviamente, as questões de pai, mãe, as coisas que eu fui exposta, os lugares em que eu vivi. Então, eu saí do Rio em 2008, fui morar em Nova York, depois fui morar em Brasília, tive um casamento, me separei, vim para São Paulo, hoje estou aqui. Não sei o que a vida aí me encarrega, quem sabe eu volto para perto do mar, porque
meu peixe está na casa 4, que fala do nosso lar, diz aonde a gente gosta de morar. Então, todos esses processos de irritação para virar uma pérola, né? E ainda não virei, estou no meu processo e sou muito agradecida a esse encontro. Eu estou vendo aqui várias mulheres incríveis que entraram na live e são pessoas que todas, de alguma forma, facilitaram esse processo, tornaram ele menos dolorido, mais carinhoso, mais amoroso, mais acolhedor. E então, para mim, assim, foi um processo que eu acho que o estalo veio há 2 anos atrás, por incrível que pareça. Talvez nós temos principais planetas aí. Então, quando a gente fala de Sol, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Júpiter, eles estão em signos de fogo, em casa de fogo. Então, é um elemento muito forte. Uhum. Então, eu brinco que, assim, minha mãe fala, por fora uma rocha, por dentro um cristal. Só que com uma lua que fala das nossas emoções em peixes, num signo de água, que é o oposto. Começou a falhar um pouquinho aqui para mim. Eu tô ouvindo sua voz super picadinha. Caiu. Travou. Então, vamos lá. Vou aproveitar para... Enquanto espera ela entrar de novo, né? A que tava super picadinha a voz dela. Acontece, gente. Quem faz ao vivo é assim, né? Não tá gravado, não tá organizado, não tá... Mas então, a Rê, ela vem trazendo muita informação sobre astrologia, né? Para todas as turmas de tarô, porque na verdade ela entrou em todas de uma vez e, enfim, tem me ajudado a trazer esse conhecimento para as meninas, porque a verdade é a seguinte: quanto mais, pede de novo, Rê, quanto mais a gente se conhece, deixa eu ver. Quanto mais a gente se conhece, e o mapa astral é uma das formas, né? É um dos grandes arrais que a gente tem quando a gente está na busca do autoconhecimento. Oi, começou a ficar falhado, daí Bom, você caiu, apareceu. Eu avisei, é a primeira vez, então eu perguntei para a Jo, não sei que botão apertar, então eu peço desculpas aqui, enfim. Aí eu estava aproveitando para falar do quanto o mapa astral é um dos primeiros arrais que a gente tem na busca do autoconhecimento, sim, né? Quase quando a gente lê, se reconhece ali e fala, cara, eu vim com um manual, entendeu? Eu tenho um manual, sabe? Eu não sou uma louca desvairada, dá para ter uma noção, porque a gente se enxerga ali muito fácil no primeiro mapa que a gente faz, né? E depois a gente se vicia nas revoluções e tal, né? Nos trânsitos e papapá, para se orientar, como você estava mencionando, né? Mas o mapa astral ele é um dos principais arrais, assim, do autoconhecimento, né? Eu gosto muito, porque, assim... E é engraçado que em determinadas fases da vida da gente, a gente acaba se apegando assim... Ah, você vai casar, ou você vai ter 2 casamentos, ou você vai morar fora. Você pega algumas informações e conforme você vai evoluindo, você vai amadurecendo e você vai relendo e fazendo com outras pessoas, enfim, o seu mapa, você vai tendo um outro olhar e você vai se entendendo cada vez mais esse seu manual que foi delimitado ali na hora do seu nascimento, na hora que você respirou pela primeira vez. Então, esse processo de 2 anos para cá, ele veio assim num exercício que eu estava fazendo da empresa e eu estava meio cansada de ouvir alguns feedbacks que eu falava assim, gente, como que eu posso explicar melhor quem é a Renata, né? E tudo que está aqui dentro. E aí, um gestor que para mim foi o mais difícil, mas ele também foi o melhor de todos que já passou na minha vida, porque ele abriu o coração para mim. Ele permitiu olhar
sabe? Um olhar muito carinhoso comigo, de entender o meu lado. E ele me apresentou a esposa dele, que está aqui conectada, é a Ju. A Ju me iniciou no Reiki, então aí eu fui Reiki nível 1, aí eu fui para o Reiki nível 2. Amei, mas ainda estava muito focada, muito trabalho, muito carreira. E com a pandemia, eu acho que todo mundo passou por isso, né, Jô? Todo mundo começou a se questionar, assim, para onde nós vamos, o que de fato a gente está sentindo, se olhar um pouquinho mais, o que é importante para a gente. E aí foi que eu fui fazer um processo de florais com a Ju, que eu super recomendo. É seu presente de aniversário e eu estou super Já feliz. marquei, já agendei, tá? Não tem tempo não, já agendei. Você vai amar, você vai amar. E aí eu fui fazer os florais, e aí dos florais veio a constelação, e a constelação foi profunda. Da constelação veio um despertar para entender o curso de astrologia que eu estou fazendo, eu estou fazendo o básico, então quando a gente está no nosso grupo, né, das meninas, assim, eu faço uma análise ainda prévia, eu não consigo ainda fazer os trânsitos. Estou estudando e estou amando. E aí, conversando com a Ana, que é essa nossa amiga em comum, a Ana falou, você precisa conhecer a Joana, você precisa falar com ela está agora com uma egrégora fantástica de mulheres e fazendo um grupo incrível de tarô. E eu falei, vamos lá, tarô integrativo, né? Assim, e foi assim que eu cheguei até você e toda essa trajetória para estar aqui hoje fazendo essa primeira live, feliz da vida. Comemorando o aniversário, né? Tipo, É verdade. não é qualquer coisa também, né? Assim, foi um apelo fácil. Eu trouxe muita gente que nunca tinha feito uma live, que estão fazendo live pela primeira vez, mas eu acho que a minha carinha de gato do Shrek, de gente, por favor, é meu aniversário. Vamos lá. Foi quase irresistível, né? E aí, vamos tirar alguns mitos aqui. Aproveitar que a gente está com a universitária. Eu não vou nem falar especialista, porque eu sei que você vai ser humilde, vai falar que não é especialista. Mas vamos pedir ajuda dos universitários, né? De quem está estudando para valer. A gente tem uma tendência muito feia a achar que a gente é só o nosso signo solar. É verdade. É verdade. Né? Então, você fala, isso aqui é geminiano, isso aqui é escorpião, isso aqui... Eu, por exemplo, sou uma escorpiana super fofa, né? Essas pessoas aqui que estão podem consagrar. Uma escorpiana amadurecida, maravilhosa. Trabalhada, né? Exato. Na força da terapia, total. Mas, assim, já, assim, não tenho... Ainda tenho, claro, porque a gente não nega o nosso signo solar, mas eu tenho. Os outros, talvez, hoje sobressaiam mais. Né? Minhas outras questões, o resto do meu mapa, talvez sobressaia mais, porque eu venho trabalhando esse autoconhecimento. Mas, quando a gente lê horóscopo, as pessoas falam assim, você lê, vai encaixar com todo mundo. O ideal seria a gente ler o solar, a lua e o ascendente. Né? Pra gente ter... Esse trio já fala bastante. Já fala bastante. Mas ainda assim, tem gente que com um mapa feito, pronto, não tem nada a ver com o Sol, com o ascendente, com a Lua. Porque todos os outros planetas estão em outra casa ou em algum outra posição. Né? Uhum. Então, explica pra gente como funciona isso, pra gente deixar de ser ignorante nesse assunto e ser preconceituoso com o escorpiano, com o geminiano, com o leonino. É verdade, é verdade. Eu acho que assim, primeiro, acho que a pergunta que ressoou muito quando a gente estava falando, né, do curso lá de astrologia e tarô foi: mas eu não tenho esse signo. Todo mundo tem todos os signos. Então, são 12 casas astrológicas correspondentes a 12 signos. O que acontece é que, muitas vezes, quando a gente tem a análise do mapa natal, você vai colocar ali alguns planetas posicionados em signos em determinadas casas. O que significa? Aí você pode me perguntar, nossa, mas eu não tenho nada na minha casa 4. Não quer dizer que você não tenha um signo, ou você não tenha algo ali na casa 4. Talvez você não tenha um planeta ali potencializando ou representando um desafio, um aprendizado naquele setor da sua vida. Né? Então, desmistificar que todo mundo tem
todos os signos. Lembrando que a casa 1 começa sempre com o seu ascendente, né? Então, por exemplo, nós duas temos ascendente em Sagitário. Então, a nossa casa 1 é em Sagitário. A casa 1 fala da nossa personalidade, como a gente se expressa para o mundo. Então, provavelmente, as pessoas não veem como pessoas, aquela trator, faz trabalho de 5, desbrava, quer se aprofundar nos conhecimentos, gosta de viajar, gosta de... É do mundo, né? Você É falou do assim, morei em não sei mundo. quantas cidades. Eu sou assim também, já morei em não sei quantas cidades. Exato, tá sempre buscando a diferença que e eu gosto assim, o curso que eu faço hoje, ele trabalha muito o sistema de opostos, né? Oposto e complementar. Então, quando a gente fala de Sagitário, o oposto é Gêmeos. Gêmeos é curiosidade, comunicação pura, né? Gêmeos é a antena, é o rádio da astrologia. Ele está conectado com tudo. Talvez tenha sido o signo que mais sentiu a pandemia, porque ele tem uma necessidade absurda de se conectar com outras pessoas, mas fala de uma comunicação muito mais breve, mais próxima, aquelas viagens curtas, aquele ensino da gente que a gente fala do ensino médio, da infância. O Sagitário, que já está na casa 9, ele vai falar, né, o domicílio dele é na casa 9, mas quando a gente fala nosso ascendente na casa 1, ele fala de viagens para o exterior, nosso ensino superior, a nossa fé, nossa espiritualidade, coisas que a gente quer estudar, mas assim, se aprofundar. Então, é uma característica nossa, e quando a gente quer falar com total poder, conhecimento sobre aquilo. E a gente fica se sentindo mal. Se alguém fizer uma pergunta, a gente... Tá mudo. Agora voltou. Voltou? Aí que as pessoas ligam no meio da live, né? Não entendem o que tá acontecendo. Voltou. Então, assim, quando a gente olha para o mapa, a gente precisa olhar as 12 casas, com certeza, olhar onde estão posicionados esses planetas, olhar os signos. Signos são energias, aquilo que potencializa na gente, o planeta vai potencializar mais ainda. As casas astrológicas são os setores da nossa vida, o palco, né, da onde tudo acontece. Então, a casa 1 vai falar da nossa personalidade, a casa 2 vai falar de como a gente acumula os nossos bens materiais, que é domicílio de Touro, do nosso prazer, dos nossos prazeres sensoriais, o prazer de comida. Experimenta pedir para um taurino dividir um prato com você, que você vai ver a resposta que ele vai te dar. A casa 3 é a casa de Gêmeos, é a casa da comunicação, né? A casa de você estar ali atrás da curiosidade, da informação. Vai falar de irmãos também. A casa 4 vai falar da sua casa, do seu lar, das suas raízes, dos seus laços familiares, e também tem uma conexão que eu gosto de falar da energia materna. Porque às vezes você pode ter sido criado por um pai, uma avó que fez uma figura ali de mãe, mas é a tua energia materna, né? A casa 5, que é a casa de Leão, vai falar dos seus prazeres, da sua autoestima, do seu cuidado pessoal, dos seus hobbies, vai falar dos seus pets. Então, assim, a forma como... Seus filhos, exatamente. A casa 6, que é domicílio de Virgem, vai falar de como você se organiza no mundo, de como você se aperfeiçoa, de como você cria a sua rotina. Vai falar de servir, né? E ser prestativo. A casa 7 vai falar de casamentos, parcerias, porque é Libra, então vai falar de como você cria as suas alianças, é a oposta da casa 1. A casa 1 vai falar do eu, personalidade. Quando a gente olha para a casa 7, é como eu me relaciono com o outro, né? A casa 8 é a casa de domicílio de Escorpião. Então, ela vai trazer as suas questões profundas, ela vai falar de preconceitos, e não preconceitos no sentido negativo, mas é aquilo que às vezes você
tem algo pré-concebido e que você precisa quebrar certos tabus, certas formas de até julgamentos que a gente faz. Vai falar de morte e renascimento, por isso que esse mês é um mês que às vezes pode sim acontecer acidentes, porque fala de todo esse processo de finitude das coisas, início, meio e fim. Escorpião, ele traz essa profundidade de você entender que as coisas não são para sempre, né? Tem todo um processo de transformação, e geralmente são transformações profundas que a gente passa nesse signo. A casa 9 é domicílio de Sagitário, então ela vai falar muito de como onde você vai colocar seus ensinos superiores, enfim, a sua fé, a sua espiritualidade, sua conexão, né, com o lado espiritual. Ela é regida por Júpiter, vai falar também de expansão, de sorte, de abundância, de tudo que de fato, aquilo vai crescer na sua vida, né? Expandir. Vai falar das viagens para o exterior, vai falar dessa comunicação mais distante, aquele gosto assim. Eu brinco, e hoje, depois de estudar um pouco, né, sobre astrologia, todo o meu processo da minha carreira corporativa, quando tinha as reuniões globais, assim, eu não queria sentar com um time, por exemplo, da América Latina. Eu queria conhecer a menina da Coreia, da Rússia. Eu queria ir longe, eu queria aprender assim, algo que não está aqui do meu lado tão fácil de entender. Então, fala isso muito da casa 9. A casa 10 é a casa domicílio de Capricórnio, então ela vai falar das suas realizações, dos seus projetos de vida, de como você se realiza através do trabalho, da sua carreira. Do pai. E vai falar da sua relação paterna, né? Então, é uma casa regida por Saturno. Saturno é um planeta que fala dos seus esforços, aquilo que vem com a sua dedicação, todo santo dia. Capricórnio é isso, é todo santo dia. Ele define uma meta, ele é um signo construtor de energia, modalidade que a gente chama cardinal, iniciadora. Então, estou botando aqui algumas palavras novas. Ele constrói, ele põe pedra atrás de pedra. Ele é representado por uma cabra montanhesa com patas muito, muito firmes e que ele olha para o topo da montanha e ele sabe que ele vai chegar lá. Ele vai, não importa o tamanho do esforço, mas isso é Capricórnio. É um signo de uma beleza incrível, porque ele consegue transformar metas que quem olha e fala, não vou conseguir. Não, você consegue. Um capricorniano sempre consegue. E tem uns estudos interessantes que falam que assim, a maioria dos CEOs são capricornianos, ou são de signos de terra, porque fala muito desse espírito construtor do signo de terra. Estabilidade, né? Eu acho que é uma estabilidade. Eles são pouco voláteis, eu acho. Sim, é muito pé no chão, né? É uma construção sem fim, de limite de espaço, de tempo. Eu brinco, se você está numa empresa e você quer saber como definir um projeto, assim, eu quero definir prazo, meta, estruturar. Pergunta para um capricorniano, porque ele é a melhor pessoa para te dizer como fazer isso. Verdade. Falando da casa 11, é uma casa que eu particularmente acho muito bonita, porque é uma casa de aquário. Domicílio de Urano. Então, aquariano por si só, ele é questionador, ele é transformador, ele tem aquele poder de olhar além, olhar para o futuro e falar por que isso foi feito até hoje dessa forma, por que a gente não pode fazer diferente. Então, são pessoas que, de fato, às vezes até impactam, né? Às vezes a gente até fala assim, cria um desconforto porque é algo muito novo, mas eles trazem esse espírito questionador que eu acho incrível. E hoje eu convivo com uma pessoa do meu trabalho que é assim, aquariana pura. E ela um dia chegou e ela falou assim, eu tô pensando em raspar a minha cabeça. Eu falei assim, raspa, fica à vontade. Mas aquilo
clássico de assim, é na contramão, é dizer assim, vou raspar porque eu tô a fim de raspar, né? Então, eu acho que é uma casa que vai falar das nossas relações, das nossas tribos, assim, como a gente se relaciona com os nossos amigos, as escolhas que a gente faz. Vai falar de tecnologia, do que a gente realmente vê para o futuro. A casa 12 é aquela casa assim que dá meio pânico, porque ela fala é a casa que é a casa regida por peixes, Netuno. O símbolo de peixes, ele tem dois, assim, como se fosse curvados, né? Assim, são os peixes ligados por um condão. Então, fala muito assim da superfície e da profundidade. A realidade versus a imaginação. É o campo da fantasia. É a casa que também vai te dizer aquilo que talvez você possa sofrer algum tipo de engano ou de algo que você, às vezes, acredita em alguém, mas aquela pessoa não necessariamente é daquele jeito. Ela pode falar de vícios, né? Porque fala exatamente dessa dualidade entre a profundidade, aquilo que está escondido, que está ali no seu eu, que você às vezes nem sabe que existe, é no seu inconsciente, versus o que está na superfície, o que está transbordando. Então, é uma casa que muita gente tem dificuldade de lidar, de entender. Eu, por exemplo, tenho Netuno em domicílio, na casa 12. Então, o que é isso, né? Netuno é regente de peixes, então é uma casa que, para mim, por exemplo, eu sou uma esponja, literalmente, assim, é uma sensibilidade à flor da pele. Eu capto tudo que está ao meu redor, ambiente, pessoas. É como se eu tivesse um terceiro olho, enxergasse além. Eu sinto o que a pessoa está sentindo. Muitas vezes eu entrei em salas de reunião e assim, ou me davam, eu falei, meu Deus, calor, frio. Realmente você sentir o que o outro está sentindo. E isso às vezes pode causar um desequilíbrio se você não consegue gerenciar tudo aquilo que você está sentindo. E aí isso tem conexão com aquilo que a gente chama de nódo lunar. Então você tem o nódo lunar norte, que é a cabeça do dragão, e o nódo lunar sul, que é o nosso propósito espiritual. E o meu está em Virgem, o norte. Então a gente sai de uma bagagem, né? Eu brinco que assim, é aquilo que a gente experimentou, vivenciou em outras vidas de peixes, ou seja, absorver tudo que está ao nosso redor e a gente caminha em direção à Virgem, que fala do aperfeiçoamento, do filtrar. Então, é você colocar um pouco mais de racionalidade, objetividade naquilo tudo que você está captando ao seu redor. É um processo muito profundo, ele é difícil, ele não é fácil. É uma coisa, o mapa astrológico engana quem pensa que faz uma vez e pronto, acabou. Pelo contrário, né? Inclusive, dependendo da fase de vida que você faz, você absorve algumas coisas e não absorve outras. Né? E aí você mais para frente, quando faz de novo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você tem uma outra percepção daquilo ali. E é como se outras coisas surgissem. E aí, só para que as lives são curtinhas, mas deixa eu te vamos falar sobre uma outra coisa específica, né? Quando a gente fala de trânsito anual, que é um passo além do mapa astral, né? Quando a gente faz o mapa, a gente se entende, a gente olha para dentro, é um manual de instrução. Quando a gente faz o trânsito, ele é como se fosse uma bússola e uma lanterna. Sim. Porque ele meio que mostra pra gente, naquele ciclo de um ano, do próximo ano, quais as potencialidades, ou o que a gente deve focar, o que a gente deixa quietinho, porque não vai render nada. Então, isso é um trabalho que diminui bastante a nossa ansiedade. Porque eu acho que a gente consegue conscientemente focar no que tá para dar fruto. Não adianta você querer colher banana se você plantou banana ontem, entendeu? Vai colher pera, que é o que vai dar essa estação, né? Então, fala mais sobre para as pessoas entenderem assim, esse próximo passo do mapa astral, que é
essa revolução anual, trânsito solar, chamam de diferentes formas, né? E do quanto isso é parecido com o tarô, na verdade. Porque quando a gente joga tarô, e a gente principalmente joga mandala astrológica, que tem essa ligação total com astrologia, o que a gente está fazendo é ver as potencialidades daquele ciclo, né? Então, assim, a gente não está adivinhando nada, né? A gente está vendo, olha só, foca nisso, foca naquilo, que isso aqui vai render, isso aqui vai dar fruto, entendeu? E aí a pessoa se planeja aquele ano para, como fala? Não é Canalizar utilizar, a sua energia potencializar, entendeu? para aquilo que de fato merece ser canalizado. Então, eu vejo assim, movimentos, às vezes a gente quer insistir ou fazer uma transição de carreira ou sair de uma empresa e ir para outra, falando da área profissional, mas aquele teu ano, ele está todo voltado para você lidar com questões de família, questões da sua casa. Aí, não. Então, eu acho que assim, o barato da Revolução Solar, e geralmente a gente faz próximo do nosso aniversário, né? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. O bacana de você, se você fizer antes, dependendo do profissional, ele pode até te indicar, porque vai influenciar aonde você vai passar o seu aniversário, tá? Então, o local, porque aquilo vai influenciar na latitude e longitude do que vai gerar o mapa astral. Então, se você fizer posteriormente, vai levar em consideração o local que você passou o seu aniversário, tá? Então, ele te traz um pouco essa visualização, porque os planetas, eles estão se movimentando. A Terra está se movimentando, o Sol está se movimentando, a Lua está se movimentando, só que com diferentes velocidades. Então, você vê a Lua se movimentando, as 4 fases aí em um mês, enfim, o Sol se movimentando de signo em signo a cada mês. E os planetas, eles dependem, né? Cada um tem planeta que vai levar 28 anos. Cada um tem seu ritmo. Exato, cada um tem seu ritmo. E aí, você tira uma fotografia na Revolução Solar, justamente onde você vai ter, de repente, a posição dos planetas em determinadas casas, falando, olha, esse ano pode ser um ano que você vai focar mais no seu profissional. É um bom ano para você, de repente, fazer uma transição de carreira. Ou esse ano ele está favorável para você lidar com o tema de relacionamento, para você se botar teu bloco na rua, entendeu? Poder se abrir mais, conhecer pessoas. Talvez seja um ano no tema relacionamento que fale, olha, você pode enfrentar desafios no teu casamento. E você sabendo, né, dessa informação, você consegue, de alguma forma, se estruturar, ter acho que um autoconhecimento maior de, assim, então, como que eu posso lidar melhor com isso? Ou como que eu posso, de fato, focar, canalizar a minha energia para esses setores da minha vida que estão em evidência naquele período de 12 meses? É muito bom, é muito bom. Eu acho que na verdade, acho que o mapa astral foi a minha, todo mundo fala assim, né, da droga de entrada, né? E aí a maioria fica pelo reiki, como você, que foi o tema até de uma das lives anteriores. Mas a minha, eu acho que foi a astrologia, porque a astrologia para minha vida veio antes do tarô, né? É que o tarô entrou chutando a porta, mas a astrologia veio quando eu tinha bem uns 14, 15 anos, quando eu fiz o meu primeiro mapa astral. E aquilo ali já me traçou, assim, muita coisa. E aí, assim, mesmo as pessoas quando não têm... Bom, fazer um mapa com um profissional, com alguém que realmente entende, é um investimento incrível, né? Mas quando a pessoa não tem condições de fazer um mapa, que às vezes não é a prioridade, às vezes tem outras questões, assim... Hoje em dia existem vários sites que oferecem, pelo menos, uma leitura básica gratuita de um mapa, alguma coisa assim. Eu indico muito, porque eu acho que você saber onde estão algumas coisas, alguns planetas, já faz muito, já é o primeiro passo. Sim. Entendeu? Mas, assim, eu acho que é um investimento. Eu gosto do meu aniversário, sempre me dá de presente um trânsito anual. É uma das coisas que eu não abro mão, porque eu já me planejo. Eu passei a fazer isso agora, é imprescindível, não ando sem, é minha cartilha. Essas lives são uns 30 minutos. Uma pena, né? Porque assim, senão as pessoas não assistem quando fica muito longe. E também não vou te...
te traumatizar na sua primeira live, né? Tipo, deixa você respirar e a próxima a gente faz de 1 hora, né? Mas a Rê vai dar um workshop lá na Momerac, aqui na Momerac, sobre astrologia, Ai, num usando um deck. oráculo que eu amo de paixão, chamado Black Moon Astrology. Vamos dar esse workshop junto. É um oráculo que eu uso muito nas minhas tiragens, inclusive para ter uma percepção de tempo que as coisas vão levar, porque, né, a gente consegue ter essa ideia de primeira casa, de planeta, de Verdade. época, de signo. Então, ele é excelente para a gente dar, quando as pessoas me vêm falando, em 1 mês, em 3 meses, é esse E oráculo que eu tô a amando. astrologia ajuda o tarô, né? Porque tem os arcanos maiores, os arcanos menores também conectados com o simbolismo da astrologia, com os planetas. Total. Então, assim, tudo está conectado. Isso é o que eu acho E um a gente barato. quebra a cabeça com isso nas aulas, né? A Bom, gente, é famosa isso. Gratidão temperança por do fazer parte do meu Sagitário. aniversário. E obrigada pelo presente, do mapa Amém. também. Gratidão, gratidão. E a Verdade. gente se vê em breve. Tem uma outra live que vai acontecer daqui a pouco, que é um negócio muito bacana chamado Frequências de Brilho, que é com os Hum, pleidianos. Então, assim, para quem não sabe do que eu tô falando, dá uma bugada, porque a gente vai falar de extraterrestre. Então, assim, adoro. fora da casinha na sexta-feira, mas é uma delícia, sabe? É uma expert no assunto e vai trazer muita coisa bacana. E semana que vem tem a live com a Ana, que é essa nossa amiga em comum, que faz o alinhamento Estaremos energético do fogo ali sagrado real. aterradas com essa capricorniana linda, com certeza. Top, top, top. Rê, gratidão. Beijo, 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 beijo. Beijo. Amanhã a gente se fala. Com certeza.